Bem, amigos do blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues com o primeiro vlog do poeta de 2019. Faz tempo que eu não gravo vídeos assim, né? Eu gravei um agora no outro canal, no canal Blog Ser Flamengo, só explicando que agora a gente está aqui com um novo canal. Então, já convido a vocês para poder curtirem o vídeo ou dar dislike aí, fiquem à vontade. Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para que toda vez que a gente mandar, né, um conteúdo, um vídeo, vocês receberem a notificação. Então é só clicar ali no sininho e você vai estar recebendo. Bom, hoje a gente vai falar sobre toda essa questão, né, que envolve a tragédia no CT. Eu já recomendo a vocês assistirem o vídeo documentário que foi produzido aqui pelo canal Ser Flamengo. E tá aqui o link na descrição, ou você pode estar acessando aqui no card também. Então, primeiramente, assim, eu vou falar de um modo geral de tudo que veio acontecendo até o momento. Primeiramente, eu quero começar falando dos alojamentos, das condições, né, dos alojamentos. Primeiro, deixando bem claro que, assim, as crianças, isso é público, né? As crianças não viviam em condições subhumanas, não faltava um acompanhamento de profissionais, os alojamentos eram bem equipados. Então, isso dito, né, pelos próprios pais, só procurar entrevistas aí você vai encontrar os pais falando muito bem das instalações, e os garotos também, inclusive os garotos que estiveram naquele dia lá na tragédia, de que não tinha condições subhumanas, maus tratos ou algo do tipo, de que muitas vezes a imprensa quis passar, né, ou alguma pessoa desinformada. E, inclusive, né, o Flamengo é um dos clubes, dos grandes, que mais se investiu na base, né, que mais investiu na base nos últimos anos. Isso tem matéria do Rodrigo Capello, do jornal o Globo. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição, você vai poder acompanhar. E agora sim, a repercussão na imprensa. É claro que diante de uma tragédia dessa, a gente teve agora essa tragédia em Suzano, em que as pessoas querem achar um vilão, um culpado para tudo isso. E o Flamengo é responsável, lógico, né? O Flamengo não é culpado, né, pela tragédia que ocorreu, até porque o Flamengo vem conseguindo provar algumas coisas, como a questão da manutenção dos ar-condicionados, de que havia, né, a parte elétrica, um disjuntor, né, independente para cada um. Então, algumas coisas que vão tirando, né, essa culpabilidade, vamos dizer assim, do clube. E muita coisa também dessa questão de se apontar um culpado, somente, né, a polícia, a investigação, né, vai poder apontar o que ocorreu, o que aconteceu, quem é o culpado, quem não é. O Flamengo é responsável, sim. E eu acho que a maior desinformação com relação a isso partiu justamente de quem não acompanha o dia a dia do Flamengo, que é a imprensa de fora do Rio, né, ou até mesmo de telejornais, né, que não acompanham o esporte. Então, você olhando aquela notícia ali de manhã, primeiro que as pessoas poderiam achar que né, o CT seria somente, né, aquela parte utilizada pela base que foi mostrada no dia da tragédia, e que ali é um complexo gigante, né, antes tinham 3 equipamentos, que eram os containers, e depois, né, o primeiro módulo profissional que a base vai passar a usar, e depois o novo inaugurado agora em novembro. Então, assim, a imprensa ela vai noticiar o que tiver à mão dela, o Flamengo não tem alvará, ela vai noticiar, e é importante noticiar isso, a população, a torcida tem que estar a par dessas coisas. Eu acho que, como eu falei, o grande problema é justamente de quem não acompanha o dia a dia do clube. E aí se falou muitas coisas, muitas besteiras sim foram faladas, mas assim, eu acho que a gente não tem que ficar lutando, né? Vou ali, vou atacar o jornalista. Eu acho que os fatos vão mostrando, né, o que realmente a realidade das coisas, e aí a gente responde com os fatos. Eu acho que isso é o mais importante. Agora eu vou falar um pouco da condução do caso, né, na parte de comunicação. Eu acho que, primeiro que o clube, acho que aí não foi nenhuma estratégia, como muitas vezes alguns quiseram colocar, do silêncio, né, do Flamengo se colocar à disposição para questionamentos, porque a diretoria atual não tinha como responder a muitas coisas. E até isso está lá no vídeo documentário também, eu vou falar um pouco melhor disso aqui.
é que não tinha como você responder perguntas porque ficou claro e evidente que a parte administrativa que cuida do CT é completamente desorganizada. Isso, dentro das palavras do Landim, eles foram, né, tiveram que ter tempo para poder buscar documentos, buscar informações que os funcionários responsáveis por isso não tinham, né, conhecimento, não tinham organização. Há duas passagens em dois pronunciamentos que eu gostaria de falar, que primeiro foi o do CEO do Flamengo, em que eu achei ali que ele foi até bem no pronunciamento dele, mas tipo, ele fala assim, talvez pode ter acontecido um pico. Acho que assim, você ali diante de uma tragédia, das pessoas buscando resposta, não vai lhe colocar uma dúvida, talvez. Se você não tem certeza, é melhor você não falar, é melhor você ficar quieto. O Dunche, que abandonou aquela coletiva no Ministério Público, eu cheguei a criticá-lo, né, e continuo, eu acho que o Dunche tem um longo histórico como dirigente do Flamengo, ele já passou por momentos de crise, lógico que não igual a esse, e não poderia ter tomado uma atitude daquela. E eu acho que a culpa não é só dele, foi também da comunicação. Se tinham acordado de fazer 3 perguntas, eram 3 perguntas, tinha que ter alguém ali mediando e controlando aquilo ali, porque parecia uma feira. Então assim, era difícil até dele responder alguma coisa, mas também ele não poderia ter simplesmente levantado e abandonado a coletiva. Isso pro Flamengo, e aí eu tô falando pro clube mesmo, pra imagem do clube, não ajuda em nada nesse momento, que vai dificultar assim do Flamengo conseguir patrocínios, do Flamengo restabelecer a sua imagem perante a opinião pública, perante ao mercado, tá? Porque ninguém vai querer associar a sua marca a um clube que você tem um dirigente que abandona uma coletiva, né? Então acho que ali tinha que ter alguém da comunicação com ele, e ele poderia até combinar, falar, se começarem a fazer perguntas que eu não tenho condição de responder, você encerra a coletiva, e não ser ele a se expor daquela forma, né? O vice-presidente do Flamengo, vice-presidente jurídico. Outra coisa também com relação à parte de comunicação e gerenciamento de crise, eu acho que foi certo do Landim criar esse grupo, né, de monitoramento, gerenciamento de crise, né? Toda empresa grande faz isso no momento, né, de dificuldade, de polêmica, né, seja em qual área for. Agora, uma empresa chamada FSB, parece que é uma das maiores da América Latina, que presta serviço para a prefeitura e para o governo do estado, também prestou esse serviço ao Flamengo. Algumas pessoas falaram que de forma voluntária, sendo que tem um conflito de interesse nessa história. Por quê? Porque ela cuida da prefeitura, né? A prefeitura do Rio, por exemplo, no dia da tragédia, só foi se manifestar às 8 horas da noite com uma nota oficial e um vídeo do prefeito, e ali colocando que o Flamengo não tinha alvará, que o Flamengo não tinha BITS, ou seja, culpando o Flamengo e colocando ali o pedido de interdição em 2017 não cumprido por eles, né? O Flamengo não quis fechar porque eles foram depois e fecharam. Mas a gente fomos embasados com o Ministério Público que fez o pedido, mas o Ministério Público tinha estado lá em 2015, né? E também viu algumas condições, algumas coisas que tinham que ser refeitas ali no CT e que poderia levar até a interdição. Os órgãos públicos não se comunicam, então, assim... E dentro do conflito de interesse disso, você tem um clube que está passando por um momento de crise, a maior tragédia da sua história, e aí você tem a prefeitura sendo cobrada depois dos próprios dados que eles divulgaram, e o próprio prefeito ali falando, se eles tivessem cumprido a nossa recomendação, e que uma coisa não tem nada a ver com o ocorrido da tragédia, o fato do Flamengo não ter o alvará do CT, não ter as licenças, não teve nada a ver com a tragédia, são coisas completamente distintas, né? E aí a empresa tá ali, presta serviço também para a prefeitura, que foi cobrada pela torcida, pela opinião pública, por jornalistas, né? E a empresa vai priorizar quem? Quem paga o seu salário ou a pessoa, ou lá o clube que você tá se voluntariando? Então ficou ali um conflito de interesses, tá? Outra questão também interessante falar é sobre a responsabilização de dirigentes, tá? Muita gente falando, tem como responsabilizar? Então assim, primeiramente, explicar que no Flamengo, isso gestão bandeira, todas as gestões e agora essa gestão também, não há uma transparência na questão de organogramas, né? Você não encontra, por exemplo, no site, eles não divulgam isso para os sócios, para a torcida, como funciona cada setor, né? Por exemplo, você tem a parte de patrimônio.
Como é que funciona a parte de patrimônio do Flamengo? Agora você tem um engenheiro, você tem um diretor, né, o gerente administrativo que cuida da parte do CT. Você não tem nada disso. A comunicação não existe. Eles não divulgam, não falam, né? Funcionários são contratados, eles vão se alocando lá e ninguém sabe como funciona esse organograma. E outra coisa que eu queria lembrar é que a lei de responsabilidade fiscal, que pode punir dirigentes, né, que causam dolo por má administração, seja financeiro, por N situações também, né, se aplica a funcionários. Então, assim, os funcionários que estão ali envolvidos nessa questão do CT, principalmente, né, os funcionários da pasta de administração, né, que a partir da segunda gestão do Bandeira passou a cuidar também do CT, da parte, vamos dizer assim, burocrática, de documentos, porque tem que saber, né, qual era o patrimônio, qual era a responsabilidade do patrimônio nessa questão de regularização, de apresentação de projetos, do engenheiro, que eu já tinha falado num vídeo quando eu cobrei a questão da ilha, né, eu lembrei desse engenheiro e falei dele, né, senhor Marcelo Sá, as torres de iluminação que caíram, e eu já estava cobrando. Então, assim, onde ele entra nesse organograma, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o senhor Marcelo Hellman, que é uma coisa também que, assim, a gestão do Landim colocava a gestão do Bandeira como uma gestão incompetente, que eles iriam entrar para moralizar, para mudar, e tá tudo igual como era antes. Principalmente na parte profissional. Eu não sou a favor de que se mande todo mundo embora, mas os incompetentes têm que ser demitidos, né? E aí você tem o Marcelo Hellman, que, né, não conseguia encontrar documentos algum. Você tem um engenheiro que já na questão da ilha mostrou toda a sua incompetência, e também, né, o Marcelo Hellman, tanto com o gerente do CT, eles apresentavam esses documentos ao engenheiro, então, de qualquer forma, ele é responsável, mas isso tem que ficar muito claro. E até mesmo assim, o grupo Vanguarda Rubro-Negra, que é o grupo liderado pelo Marcelo Vargas, entrou com um pedido de abertura de inquérito para se apurar o que aconteceu. Agora, o Landim tem o poder de mudar o quadro profissional, né? Tirar o Marcelo Hellman, trocar o engenheiro, trocar lá o gerente, né, do CT, se ele for comprovada a sua incompetência. Do Marcelo Hellman está mais do que comprovada, do engenheiro, idem, né? Então, assim, tá na mão dos caras. E aí, não vai mudar, não vai fazer? Os profissionais ali, eles já podem pegar e trocar. Em 2015, o que é engraçado, houve uma vistoria do Ministério Público, né, nos alojamentos desses mesmos contêineres, né, e lá nessa vistoria que eles fizeram, eles colocaram ali como contêineres, né, alojamentos da base. Então, assim, em 2015, como o primeiro projeto que foi apresentado em 2011 não previa alojamento, então o Flamengo não tinha licença nem para que os jovens fizessem repouso ali, ou seja, chegassem ali de manhã, treinassem, né, aí almoçassem e aquele local fosse ali de descanso e não para pernoite. Quem autorizou em 2015 a utilização dos alojamentos por parte dos meninos da base, se não tinha licença, né? Depois, quem autorizou os meninos para a pernoite? Foi uma pergunta que eu fiz para o Landim. Ele disse que foi a partir de 2017, mas não disse quem, né? Não soube informar quem. Se ali não tinha também licenças e autorizações. E também, como o Ministério Público fez tantas vistorias sem conhecimento do projeto apresentado na Prefeitura, né, que não previa alojamentos. A Prefeitura diz que não podia interditar, lacrar o contêiner como eles fizeram agora, porque eles sozinhos não têm esse poder, né? Só com o Ministério Público, mas o Ministério Público já tinha ido lá em 2015, mas nesse alojamento que não tinha sido apresentado na Prefeitura em 2011, né? E os órgãos não se comunicam, mais uma vez falando isso, né? O Flamengo conseguiu agora uma liminar. Particularmente, eu acho que o Flamengo só deveria voltar a treinar no CT com um alvará, dando liberação de toda a área do CT, porque eles pediram agora para regularização do CT como um todo, e essa liminar, mesmo que para uso parcial, assim, não me soa bem, né? Flamengo, ou seja, o Flamengo recorreu de uma decisão na justiça, de uma decisão, e conseguiu essa liminar. Eu acho que a gente tem que entrar lá de cabeça erguida, até pra não... Essas coisas, o pessoal fica, mas o lugar tal, a prefeitura não tem licença. Cara, a gente tem nada a ver com a prefeitura. A gente tem que cuidar da nossa casa, entendeu? E o vizinho cuida da dele, e assim vai. Então, assim, a nossa casa não tá regularizada, vamos regularizar a nossa casa.
E o engraçado também é que fica parecendo uma certa questão de promoção pessoal. O Flamengo lançou a nota sobre essa liminar, né? Que conseguiu e colocou lá: o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunst, conseguiu eliminar. Foi o Rodrigo ou foi o Flamengo, né? Na hora de sair na tragédia, né, os nomes, eles colocaram o nome do Rodrigo. Isso é uma autopromoção. Eu não achei correto esse tipo de comunicação, né? Querer personificar algo que o clube conseguiu, até porque a ação deve estar no nome do Flamengo e não do Rodrigo Dunst, né? Ou será que, se der algum problema para a gestão Landim, que também tem sua responsabilidade, mesmo que pequena, ele vai assumir? Será que ele vai assumir? Né? Outra coisa também que eu queria perguntar aqui: cadê os vice-presidentes de patrimônio e de administração da gestão Landim? Eles não apareceram em nenhum momento, nem no dia da tragédia, nem agora. Ninguém sabe quem é, ninguém conhece, né? Quais ações serão tomadas daqui em diante para a organização da parte administrativa do CT, né? Não é só a questão de conseguir o alvará, até porque essas coisas sempre tem vistoria, sempre tem acompanhamento, né, dos órgãos públicos. Quem vai cuidar disso? Então o Flamengo deve esclarecer isso, a gestão deve esclarecer isso, e profissionais incompetentes, como agora eu divulguei até uma matéria, porque é uma inversão de valores, né? Você questiona algo que um dirigente, né, faz de errado, você não está ali questionando o Flamengo. O amor pelo Flamengo vai ser eterno, imensurável, mas quando tem que se questionar os dirigentes, né, aqueles que falam em nome do clube, aqueles que, né, foram delegados a ele, alguém votou neles, né, para fazerem algo que eles se propuseram a fazer, e as pessoas vêm cobrar quem divulga, né? Eu coloquei a questão lá da Roberta Tanuri, que ela mentiu para os sócios, mentiu, vamos dizer assim, para a torcida, né? Dizendo que a secretaria estava fechada no dia 27 para poder fazer uma troca do sistema operacional, e era porque um funcionário estava com tuberculose. Toda a operação, que eu nem falei tudo ali, tá tudo errado, as pessoas vêm me cobrar, né? Então eu acho que o Landim tem que mandar embora os incompetentes, né? Eu acho que o primeiro da barca tem que ser o Marcelo Helman, e dar essas explicações: como será daqui por diante, como será cuidado do CT, como será cuidado da parte administrativa, a parte de regularização do CT, e os novos vice-presidentes de patrimônio e de administração tem que aparecer, né? Então é isso aí, pedindo para vocês aí se inscrever aqui no canal novo, compartilhar o vídeo também, dar like, dislike, né, se você gostou ou não gostou, ficar no direito de cada um, e comentar também. Tamo junto, saudações rubro-negras, e até um próximo vídeo. Valeu!